E aí pessoal, beleza? Vamos dar continuidade à nossa maratona de questões comentadas para o concurso do DEPEN. Ao todo serão 500 questões comentadas, já foram 200 questões comentadas citando a lei seca do regimento interno do DEPEN, ou seja, 200 questões para gabaritar a parte de regimento interno na prova do DEPEN. Agora vamos resolver cerca de 120 questões de lei de execução penal. Sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Aqui, lei de execução penal. Lembrando que você pode dar pausa no vídeo, ler, reler com calma. Eu vou procurar agilizar para não ficar muito demorado. Vamos lá. Sandra, de 16 anos de idade, foi admitida em um centro socioeducativo de internação feminino. No acolhimento, o assistente social que a atendeu identificou os principais elementos da história de vida da adolescente. Seus pais morreram quando ela ainda era bebê, por isso foi criado por sua avó paterna, Janete, atualmente com 70 anos de idade, com quem ainda reside. A avó é tutora de Sandra e de outros 3 netos menores de idade, que são as únicas pessoas que moram com ela. A renda da família é de um salário mínimo, proveniente de pensão especial indenizatória, a que Janete tem direito. Sandra está grávida de 12 semanas e seu namorado, Pedro, de 28 anos de idade, usuário de drogas e genitor do nascituro, cumpre pena em regime fechado por tráfico de drogas. A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. A Pedro, namorado de Sandra, devem ser garantidos os serviços de atenção à saúde definidos pelo sistema penitenciário em que ele cumpre pena. Vamos para... Lembrando, você pode dar pausa no vídeo. Vamos para a resposta. Correto. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. A assistência estende-se ao egresso. Aí, continuando aqui, a assistência será à saúde. Então, no caso, ele tem direito à assistência. Vamos lá. Também aqui, continuando, você pode estar se perguntando o que é egresso. Considere-se egresso para os efeitos dessa lei. Isso daqui é importante para a prova, fique atento. O liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Cuidado, aqui a banca pode colocar provisória, aqui a banca pode colocar 1, 2, 3 anos. E o liberado condicional durante o período de prova. O que a banca pode fazer aqui também? Considera-se egresso para os efeitos dessa lei. O egresso definitivo durante o período de prova. A banca pode inverter. E o liberado condicional pelo prazo de 1 ano. Então, cuidado, a banca pode fazer um X aqui, e confundir o candidato. Fique atento a isso. O próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz das medidas de assistência previstas na Lei de Execução Penal. Pedro, analfabeto, sentenciado a 8 anos de reclusão, ingressou no sistema penitenciário, consignando-se em seus registros a falta de instrução fundamental. Nessa situação, é obrigatório que o estabelecimento prisional garanta que Pedro frequente o ensino fundamental nos mesmos moldes e requisitos do sistema escolar da unidade federativa a que pertence esse estabelecimento. Eu creio que muitos vão ficar com dúvida aqui. Obrigatório? Será ser obrigatório mesmo? Vamos para a resposta. Correto. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Então, muito cuidado. Não é porque na questão tem apenas, somente, obrigatório, que necessariamente a questão esteja errada. Em muitos casos está errada, mas sempre existe a exceção. Então, fique atento mesmo, porque em regra o certo com errada anula uma certa. Então, não vale a pena sair chutando. Um preso, após o cumprimento de pena privativa de liberdade pelo período de 10 anos, foi definitivamente liberado e, contados 6 meses de sua saída do estabelecimento prisional,
Ele requereu do Estado a concessão de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, bem como a colaboração para obtenção de trabalho, em que lhe foi negado, dada a sua condição de egresso. Nessa situação, foi correto o indeferimento, ou seja, o não atendimento do pedido, uma vez que o egresso não possui direito à assistência nos termos pretendidos. Vamos para a resposta, lembrando que é a questão do DEPEN. Errado. A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação e estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. O prazo estabelecido no inciso 2, 2 meses, poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção do emprego. Considera-se egresso para os efeitos dessa lei. Informação complementar. O liberado definitivo, memorize, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. O liberado condicional durante o período de prova. O Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Manuel, sentenciado a 25 anos de reclusão, não reúne condições para custear a contratação de advogado que acompanhe a execução de sua pena. Nessa situação, a assistência jurídica deverá ser garantida pelo Estado de forma integral e gratuita, sob a responsabilidade da Defensoria Pública dentro e fora do estabelecimento penal. Vamos para a resposta. Correto. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. As unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuito, pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais. Vamos para a próxima questão. Deixa eu ir para outro cômodo aqui, que tem alguém escutando música na rua, senão vai dar direitos autorais. Calma aí. Hoje é sábado, então o pessoal gosta de escutar música, o que é normal, mas vamos lá. Os estabelecimentos penais federais destinam-se a promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados, inclusive daqueles sujeitos a regime disciplinar diferenciado. Vamos para a resposta. Correto. Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados, cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. Os estabelecimentos penais federais também abrigarão presos, provisórios ou condenados sujeitos ao regime disciplinar diferenciado previsto no artigo 1º da Lei 10.792 de 2003. Aqui diz respeito, do Regulamento Penitenciário Federal. Com relação à assistência educacional e à assistência do trabalho do preso, fatores fundamentais para o reingresso do apenado na sociedade, julga o item seguinte. João, em cumprimento de pena em regime fechado, ao executar serviço de limpeza dentro do estabelecimento prisional, acidentou-se gravemente, o que resultou na perda de um dos dedos de sua mão direita. Nessa situação, e considerando-se o fato de que o trabalho interno é remunerado, João tem direito à indenização com base nas disposições legais trabalhistas. E aí? Deixa eu conectar o cabo aqui, enquanto isso vocês vão pensando aí.
Vamos para a resposta. Errado. O trabalho do condenado, como dever social em condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. O trabalho do preso veja bem, não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Acredito que muitos irão errar essa questão, porque dá a entender que, pela lógica, deveria ser que sim, mas não é o caso. Além disso, vejamos o que diz o artigo 126, parágrafo 4º. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Fique esperto. Aliás, remissão foi o assunto mais cobrado na prova do DEPEN, pelo que eu pesquisei, em relação às questões de prova. Então, deu uma atenção especial para o assunto que diga respeito à remissão, o artigo, no caso, 126. A remissão pelo trabalho na proporção de um dia de pena a cada 3 dias trabalhados diz respeito a todos os regimes de execução da pena, o aberto, o fechado e o semiaberto. Questão muito boa também no DEPEN. Vamos para a resposta. Errado. Artigo 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado, semiaberto, fechado ou semi-aberto, poderá remir por trabalho ou por estudo para parte do tempo de execução da pena. Aqui não está incluso o regime aberto, como se percebe, logo questão errada, muita atenção. No que tange ao regime aberto, a remissão diz respeito apenas aos estudos, conforme o artigo 126, parágrafo 6º. O condenado que cumpre pena em regime aberto, o semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Aqui tem muitas questões do DEPEN, isso é muito interessante para ter uma noção de como podem ser as próximas questões. Um preso em regime semiaberto que trabalhe durante o dia em jornada de 6 horas diárias e estude em horário noturno pelo período de 4 horas terá direito a cada 3 dias de exercício conjunto dessas atividades ao abatimento de 2 dias de pena. Essa questão aqui é como se fosse de raciocínio lógico. Você certamente tem que fazer uns cálculos, uma análise mais minuciosa. Enquanto isso, vou pegar o meu copo. Ficou bem. Vamos para a resposta. Correto. Veja bem. Sobre remissão é muito importante. Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Inciso 2. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Ele estudou e trabalhou durante 3 dias. Dessa forma, 3 dias de estudos equivale a 4 horas, mais 4, mais 4 igual 12 horas. Então, um dia de pena a cada 12 horas, tá? Então, aqui um dia já. 3 dias de trabalho, a cada 3 dias de trabalho, um dia. Conforme o caso em tela, ele ganhou 2 dias. Então, a questão aqui está correta. Aqui tem muitas informações importantes, inclusive a banca pode alterar aqui. Tipo, colocar 2 aqui, exceto, salvo, e mudar o sentido da questão. Então, essa parte aqui é muito importante.
Vamos lá, dar uma agilizada aqui. O trabalho remunerado é obrigatório ao preso e deve vincular-se à sua capacidade de aptidão, ressalvada essa obrigatoriedade para o segregado provisório, para que um trabalho será facultativo e limitado ao interior do estabelecimento prisional em que se encontre recolhido. Vamos para a resposta. Correto. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório. Veja bem, preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Então, informação muito importante para a sua prova. O reconhecimento de falta grave decorrente de prática de fato definido como crime doloso, independente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O reconhecimento de falta grave decorrente de prática de fato definido como crime doloso independe, ou seja, não depende do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vamos para a resposta. Correto. Súmula 526 do STJ. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de falta definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde, ou seja, é dispensável, ou seja, independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Ante o exposto, percebe a importância que há em estudar súmulas. Ainda que o concurso seja nível médio ou nível superior que não seja na área do direito, é importante dar uma estudada pelo menos nas súmulas do STJ, STF, súmulas vinculantes. Então é muito importante. E veja bem, imprescindível é o mesmo que indispensável, prescindível é o mesmo que dispensável, então fique atento. Pois em provas de concurso, às vezes a banca troca a palavra imprescindível por prescindível. Então, há pessoas que acabam caindo na pegadinha, ou então não sabem o que significa prescindível. Prescindível é o mesmo que dispensável. Com relação a nulidades no processo penal, há recursos em geral e execução penal, julgo o item a seguir. A prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal acarreta a perda da totalidade dos dias remidos com o trabalho, recomeçando-se a contagem a partir da data da infração disciplinar. Vamos para a resposta. Errado. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Um preso, em cumprimento de pena de reclusão em regime fechado, recebeu a notícia do falecimento de seu filho e requeriu permissão para comparecer ao enterro. Nessa situação, caso seja autorizada a saída do preso, caberá ao assistente social em atividade no estabelecimento prisional acompanhar pessoalmente o preso e apresentar, ao final, ao diretor do estabelecimento relatório em que circunstancie o comportamento do preso no período em que estiver fora. E aí, pessoal, certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. No que diz com que forma, tá. Incumbe ao Serviço de Assistência Social acompanhar o resultado das permissões de saídas e de saídas temporárias. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e aos presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer os seguintes fatos: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, necessidade de tratamento médico, parágrafo único do artigo 14,
Parágrafo único. A permissão da saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Em cada item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime impossível e arrependimento posterior. Diogo, condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática de determinado crime, deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Todavia, na cidade onde se encontra, só há estabelecimento prisional adequado para a execução da pena em regime fechado. Nessa situação, o juiz poderá determinar que Diogo inicie o cumprimento da pena no regime fechado. E aí, o que você acha? Certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. A falta de estabelecimento penal adequado não. Súmula vinculante, que eu falei, a importância também de estudar. Súmula vinculante, 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Não autoriza. Devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso especial tal. Segundo esses parâmetros, no que tange ao assunto em tela, caso na falta de estabelecimento penal adequado ocorresse a manutenção para o regime prisional mais gravoso, tipificaria na violação ao princípio constitucional da individualização da pena e, inclusive, ao da legalidade expressos na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 46 e 39, respectivamente. Próxima questão. José foi condenado a 18 anos de reclusão e recolhido a estabelecimento prisional. No curso da execução da pena, ele contraiu doença grave e foi constatada a impossibilidade de o estabelecimento prisional prover-lhe a assistência médica necessária. Nessa situação, a assistência médica ao preso deverá ser custeada pela família do sentenciado em outro local, desde que haja a autorização expressa do juiz competente. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Como se percebe, a assistência médica do preso deverá ser custeada não pela família dele, mas pelo Estado. Em síntese, a assistência ao preso é dever do Estado e não da família do detento. A assistência será a saúde. O preso tem direito à assistência no que tange à sua saúde. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local mediante autorização da direção do estabelecimento. A autorização é da direção do estabelecimento e não do juiz competente. Então, fique esperto. A determinação do regime de cumprimento de condenado por mais de um crime em processos distintos deve ser feita pelo resultado da soma ou unificação das penas observadas, quando for o caso, a detração ou a remissão. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Ante o exposto, percebe-se a importância que há em ler a lei seca.
Gerson, com 21 anos de idade, e Gilson, com 16 anos de idade, foram presos em flagrante pela prática de crime. Após regular tramitação de processo nos juízos competentes, Gerson foi condenado pela prática de extorsão mediante sequestro e Gilson por cometimento de infração análoga a esse crime. Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item. Conforme o entendimento dos tribunais superiores, tendo sido condenado pela prática de crime hediondo, Gerson deverá ser submetido ao exame criminológico para ter direito à progressão de regime. Essa é uma questão muito boa. E aí, o que você acha? Certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. Súmula vinculante 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo, diferente de devendo, determinar para tal fim de forma o quê? De modo fundamentado, ou seja, de forma fundamentada, a realização do quê? De exame criminológico. Dessa forma, não é um dever, ou seja, uma obrigação o exame criminológico, mas sim uma faculdade, ou seja, podendo é uma faculdade, devendo é um dever. Então, no caso aqui, está errada a questão, é uma faculdade, podendo e não devendo. As pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais federais e os servidores públicos federais que trabalham nesses estabelecimentos sujeitam-se ao regime disciplinar da União. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. O servidor público federal é regido pela Lei 8.112 e o preso federal é regido pela Lei 7.210. Então, ante o exposto por serem leis federais, ambos são regidos pela União. De acordo com a LEP, julga os itens subsequentes. Durante a execução da pena privativa de liberdade, em caso de saída temporária, prisão domiciliar e livramento condicional, o juiz poderá determinar a fiscalização por meio de monitoração eletrônica. Vamos para a resposta. Errado. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto, determinar a prisão domiciliar em relação à LEP, cuidado. Memorize, tem dó. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída, tem dó, no regime semiaberto, determinar a prisão domiciliar. Prisão domiciliar em relação à LEP. Então, memorize, tem dó. Não confundir com prisão domiciliar contida no Código de Processo Penal, artigo 317 e a 318b. Ressalvo. Incisos 1, 3 e 5 estão vetados, por isso não os citei como informação complementar. Eu esqueci aqui de renumerar aqui era para dar continuidade, por exemplo, 215, 216, mas no próximo vídeo eu vou já fazer corrigido e quando terminar o vídeo aqui eu vou numerar aqui o material, de forma a dar continuidade. De acordo com a LEP, julgue o item subsequente. Os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. E aí, certo ou errado?
Vamos para a resposta. Certo. Os condenados por crime praticado dolosamente com violência, natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 1990 serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Então, muito cuidado. Às vezes a pessoa vê, obrigatoriamente, então está errado. Cuidado, isso nem sempre é o caso. Então, aqui é um artigo muito importante. Vamos para a próxima questão. De acordo com a LEP, julgue os itens subsequentes. De acordo com a jurisprudência mais recente do STJ, a medida de segurança aplicada no curso da execução da pena privativa de liberdade em razão de superveniência de doença ou perturbação da saúde mental do condenado terá duração determinada, não superior ao tempo restante de cumprimento da pena privativa de liberdade. E aí, certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. De acordo com a súmula 527 do STJ, o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Então, mais uma súmula aqui importante para os estudos. Próximo. Com relação aos estabelecimentos penais federais, julgue os itens seguintes. Os estabelecimentos penais federais destinam-se a promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados, inclusive daqueles sujeitos a regime disciplinar diferenciado. Vamos para a resposta. Correto. Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados, cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. Os estabelecimentos penais federais também abrigarão presos, provisórios ou condenados, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, previsto no artigo 1º da Lei 10.792 de 2003. Próximo. A prática de falta grave interrompe a contagem do lapso temporal para a comutação da pena por imperativo expresso na Lei de Execução Penal. Vamos para a resposta. Não condiz com o que informa a súmula 535 do STJ. Mais uma súmula aqui. Súmulas do STJ são muito cobradas na área criminal, seja a lei de execução penal, seja em relação a outras leis, decretos. Então, STJ é muito cobrado na área criminal. Então, é bom se dar importância especial para o entendimento jurisprudencial do STJ. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação da pena ou indulto. Ante o exposto, percebe-se a importância que há em estudar súmulas. Quando se trata da esfera penal, as súmulas do STJ corriqueiramente são mais cobradas. Todavia, estude as do STF, súmulas vinculantes. Também, procure, dentro do possível, elevar seu nível de conhecimento. Próxima questão. Mário e Tiago estão em regime semiaberto, têm bom comportamento e já cumpriram mais da metade da pena. Mário foi comunicado do falecimento de sua irmã e deseja ir ao funeral dela. Tiago deseja visitar a família e participar do casamento de uma prima. Ambos preenchem os demais requisitos legais para a saída. Nessa situação, deve-se: A. Alternativa A.
negar a ambos os condenados os pedidos, porque não cabe autorização de saída nas hipóteses indicadas. Alternativa B, permitir a saída temporária sem escolta de ambos os condenados. Alternativa C, permitir a saída com escolta de ambos os condenados. Alternativa D, permitir a saída sem escolta de Mário e a saída temporária com escolta de Tiago. Alternativa E, permitir a saída com escolta de Mário e a saída temporária sem escolta de Tiago. Lembrando que você pode ler, reler sem pressa. Vamos lá, vamos para a resposta. Você pode dar pausa no vídeo também. A alternativa correta está de acordo com o artigo 120, inciso 1 e o inciso 100, e o artigo 122, inciso 1 também, aqui no caso. Artigo 120, isso, da Lei de Execução Penal. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos: visita à família. Logo, Mário sairá com escolta, segundo o artigo 120. Em contrapartida, Tiago poderá sair sem escolta, conforme o artigo 122, inciso 1. De acordo com a LEP, caso seja verificada a exigência de que o sentenciado cumpra a medida além dos limites fixados na sentença, deverá ser instaurado o incidente. Alternativa A, de conversão da pena, que poderá ser provocado pelo Ministério Público. Alternativa B, administrativo, que poderá ser suscitado por qualquer um dos órgãos que atuam na execução penal. Alternativa C, de indulto individual, que poderá ser provocado pela autoridade administrativa. Alternativa D, de excesso ou desvio, que poderá ser suscitado pelo sentenciado. Alternativa E, de chamamento da execução à ordem, que poderá ser provocado pelo Ministério Público. Vamos para a resposta. Alternativa D. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença em normas legais ou regulamentares. Podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, o sentenciado, qualquer dos demais órgãos da execução penal. Preso que praticar fato definido como crime doloso ou culposo ou falta grave deverá ser transferido para regime mais gravoso, mais rigoroso. Vamos para a resposta. Errado. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando a condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Ante o exposto, não quis falar em crime culposo. Nos termos da LEP, no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, ser primário e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, e não ter integrado organização criminosa.
E aí, certo ou errado? Vamos para a resposta. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, então está errado. Os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente. Ó, aqui o erro aqui está em adolescentes, então foi algo bastante sutil. Ó. No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças, ou pessoas com deficiência, aqui não cita adolescentes. Os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, ser primário e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento, não ter integrado organização criminosa. Próxima questão. Segundo os termos da súmula 534 da STJ, mais uma súmula do STJ, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Por sua vez, dispõe a súmula 535 do STJ que a prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. E aí? Questão que exige conhecimento das súmulas do STJ. Vamos para a resposta. Correto. Súmula 534 do STJ. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Súmula 535. A prática de falta grave não interrompe o prazo para o fim de comutação de pena ou indulto. A Lei 7.210 de 84 tratou em capítulo próprio acerca da classificação dos condenados, com o objetivo de orientar a individualização da execução penal. Quanto à identificação dos condenados, todavia, a referida lei padece pela desatualização, inexistindo previsão de coleta de perfil genético como forma de identificação criminal, exemplo do que já ocorre em outros países. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. Os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 1990 serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA. Identificação de perfil genético dolosamente. Cuidado que a banca pode colocar culposamente. Extração de DNA. Técnica adequada. E indolor. Então, para você memorizar, dolosamente, obrigatoriamente, identificação do perfil genético, extração de DNA adequada e indolor. Então, você não tem que decorar o artigo todo, memorize as palavras-chave. Memorize dolosamente, obrigatoriamente, identificação do perfil genético, extração de DNA adequada e indolor. No restante, você vai fazer a leitura corriqueira, pois com isso você vai entender o contexto
do artigo. E caso você parafraseie o artigo, você vai ter condições de acertar a questão. Dispõe a Lei 7.210 que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. A contagem de tempo referida será feita à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias, e 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Já houve uma questão parecida com essa. E aí? Item certo ou errado? Você pode ler, reler com calma. Imagine como se estivesse na prova, não responda de qualquer forma, mas tente acertar a questão. Vamos para a resposta. Correto. 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias, e 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Então, esses dois incisos são muito importantes para a sua prova. Memorize os pontos mais relevantes aqui desses incisos, pois a possibilidade de serem cobrados na prova são grandes. Vamos lá. De acordo com a LEP, julgue o item a seguir relativos aos diversos tipos de assistência ao preso, ao internado e ao egresso. Ao serviço de assistência social, cabe promover a recreação no estabelecimento prisional e providenciar a obtenção de documentos dos presos, assim como os benefícios da Previdência Social a que essas pessoas tiverem direito. Vamos para a resposta. Correto. Incumbe ao serviço de assistência social promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação, providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente de trabalho. Estude a lei seca. Esse estudo é de suma importância. Como vocês percebem, a leitura dela é imprescindível. Estabelece a LEP que são indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exigem o exercício do poder de polícia, e notadamente classificação de condenados, aplicação de sanções disciplinares, controle de rebeliões e transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. Vamos para a resposta. Correto. São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como, ou seja, assim como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia e, notadamente, classificação de condenados, aplicação de sanções disciplinares, controle de rebeliões, transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. Se a banca tivesse colocado esse artigo aqui e colocasse excetuado no lugar de bem como, continuaria correta a questão? Estaria o quê? Errada, porque excetuado equivale a exceto, assim como salvo. São sinônimos, excetuado, exceto e salvo. Então a banca às vezes altera aqui e troca a palavra e acaba mudando completamente o sentido da frase, da questão. Então fique atento a esses pontos aqui que são relevantes. Mais uma questão aqui do DEPEN. Com relação ao trabalho e assistência social realizados no âmbito do sistema prisional, digo o item subsequente. De acordo com a LEP, são considerados egressos tanto o liberado definitivo,
pelo prazo de 1 ano a contar da data de saída do estabelecimento prisional, quanto o liberado condicional durante o período de prova. Lembra que no início do vídeo eu citei os 2 incisos que poderia ser cobrado em prova? Inclusive aqui, como vocês podem observar, foram cobrados aqui na prova de 2015. E aí, será se está correta ou errada essa questão? Item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. Considera-se egresso para os efeitos desta lei. Liberado definitivo, você precisa memorizar isso daqui, ó. Pelo prazo de quantos anos? Um ano. A contar do quê? A contar da saída do estabelecimento. E o liberado condicional durante o quê? Período de prova. Esses 2 incisos são importantíssimos. E o que a banca pode fazer também? Considera-se egresso para os efeitos desta lei o liberado definitivo durante o período de prova e o liberado condicional pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Então, a banca pode fazer um X aqui, inverter as informações. Eu te garanto que muitos candidatos irão errar se a banca fizer isso. Então, mas se acontecer, você já fique ligado aqui com essa dica e não caia nessa pegadinha. Com base nas disposições da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, diga o item que se segue. As pessoas privadas de liberdade podem trabalhar nos serviços de saúde implantados dentro das unidades prisionais, situação em que deve ser proposta ao juízo da execução penal a concessão do benefício da remissão de pena. Aqui mais uma questão que trata sobre remissão. Dê uma atenção especial para a remissão, muito cobrado em provas. Vamos para a resposta. Correto. As pessoas privadas de liberdade poderão trabalhar nos serviços de saúde implantados dentro das unidades prisionais, nos programas de educação e promoção da saúde e nos programas de apoio aos serviços de saúde. A decisão de trabalhar nos programas de educação e promoção da saúde do SUS e nos programas de apoio aos serviços de saúde será da pessoa sob custódia com anuência e supervisão do serviço de saúde no sistema prisional. Será proposta ao juízo da execução penal a concessão do benefício da remissão de pena para as pessoas custodiadas que trabalharem nos programas de educação e promoção da saúde do SUS e nos programas de apoio aos serviços de saúde. Então aqui é o que? Artigo 20, parágrafos 1º e 2º o que? Da Portaria Interministerial número 1 de 2014. Então, fique atento. Prescreve a Lei de Execução Penal que podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução, além do Ministério Público, o Conselho Penitenciário, o sentenciado e qualquer dos demais órgãos da execução penal, exceto os departamentos penitenciários e o Conselho da Comunidade. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença e normas legais ou regulamentares. Podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, o sentenciado, qualquer dos demais órgãos da execução penal, são órgãos da execução penal. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, os departamentos penitenciários, o Patronato, o Conselho da Comunidade, a Defensoria Pública, que também são informações muito importantes.
com referência à execução penal e ao regramento internacional de tratamento das pessoas presas. Digo o item subsequente. Segundo o STF, o trabalho em regime aberto que for realizado fora da casa de albergado não será considerado para fins de remissão da pena. Que mais um assunto cobrando remissão. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. Entendimento do STF. Inaplicabilidade da remissão aos condenados em regime aberto. Execução penal, remissão, regime aberto, impossibilidade de inteligência do artigo 126 da LEP. Ordem denegada. Somente pode ser beneficiado pela remissão o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto. Então, aqui, para complementar a informação, vejamos o que diz o artigo 126 caput da Lei 7.210. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena. Aqui não está incluso o regime aberto, como se percebe, logo, questão errada. Caso você deseje, me siga no Instagram e se inscreva aqui no canal. Eu futuramente irei fazer maratonas também para outros concursos, então, mas como demanda muito tempo, tem que ser aos poucos. E aqui tem um complemento também. No que tange ao regime aberto, a remissão diz respeito apenas aos estudos, conforme artigo 126, parágrafo 6º. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular e de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Mais uma questão do DEPEN. Lúcia cumpre pena no regime aberto e Ana no regime fechado. Após condenação por prática de crime, ambos trabalham e cursam o ensino médio. Considerando a situação hipotética e o que dispõe a LEP acerca do Instituto da Remissão, diga o item seguinte. Na hipótese de Ana sofrer um acidente e ficar temporariamente impossibilitada de continuar suas atividades, a contagem do tempo para fins de remissão ficará suspensa até que ela possa retornar ao trabalho e estudo, sem prejuízo dos dias já remidos. Acabei desconcentrando aqui porque passou um carro na rua vendendo laranja. Mas vamos lá. E aí, item certo ou errado? Enquanto isso, deixa eu subir aqui a tela aqui do lado. Vamos para a resposta. Errado. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Remissão, assunto muito cobrado, no que tange à LEP, Lei de Execução Penal, fique atento a isso. Aqui tem a diferença, eu coloquei cores diferentes para você memorizar. Remissão com 2 S diz respeito a perdão, no português. Remissão com C cedilha diz respeito à diminuição da pena, ou seja, a pena é mitigada, ou seja, é atenuada. No caso aqui da Lei de Execução Penal. Determina a Lei 7.210 que o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Os presos condenados, da mesma forma, serão entre si separados de acordo com critérios com a reincidência e a gravidade do crime a que foram condenados. A legislação, contudo, não previu critérios de separação entre presos provisórios. É item certo ou errado?
Vamos para a resposta. Errado. A previsão dos critérios de separação entre os presos provisórios está expressa na legislação de acordo com o artigo 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados, acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversas dos apontados nos incisos 1 e 2. De acordo com a LEP, julgue o item subsequente. Os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão submetidos obrigatoriamente a um assunto que já foi cobrado em questões anteriores. Então, dê atenção a essa parte aqui. Os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Vamos para a resposta. Os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 1990 serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Então, como eu falei anteriormente, obrigatoriamente se memoriza perfil genético, identificação perfil genético, extração de DNA, técnica adequada, indolor. No caso aqui, crime hediondo, crime doloso. Então, memoriza. Doloso, no caso aqui é hediondo, obrigatoriamente perfil genético, extração de DNA, técnica adequada e indolor. Então, você memorizando essas palavras-chave irá ajudar a acertar questões e provas. E como vocês podem ver, é um assunto recorrente. Jess, com 21 anos de idade, e Gilson, com 16 anos de idade, foram presos em flagrante pela prática de crime. Após regular a tramitação de processos nos juízos competentes, Jess foi condenado pela prática de extorsão mediante sequestro e Gilson por cometimento de infração análoga a esse crime. Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item. Conforme o entendimento dos tribunais superiores, tendo sido condenado pela prática de crime hediondo, Gerson deverá ser submetido ao exame criminológico para ter direito à progressão de regime. E aí, item certo ou errado? Errado. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo, não é devendo, determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Então, memorize, exame criminológico, podendo. O disposto não se trata de um dever ou suprastado exame, mas sim uma faculdade. Lembre-se, pode, facultativo, é igual facultativo. Em contrapartida, dever é um ônus, ou seja, uma obrigação. E não confunda aqui a súmula vinculante 26. Não confunda essa informação com a que a gente acabou de ver. Aqui no caso já é obrigatoriamente. Obrigatoriamente, para você memorizar, extração de DNA. Aqui, facultativamente, exame criminológico. Então, é uma forma também de você memorizar e não confundir as duas questões na hora da prova. As duas informações. Outra questão semelhante.
Jess com 21 anos de idade e Gilson com 16 anos. Essa aqui eu já li, vou ler de novo. Com relação à situação hipotética, julgue o próximo item. No cumprimento da pena em regime fechado, Jess poderá, para fins de remissão, ó a remissão aqui de novo, acumular atividades laborativas com atividades típicas do ensino fundamental. Nessa hipótese, para cada 3 dias de trabalho e estudo concomitante, serão abatidos 2 dias de sua pena. E aí? Essa aqui exige muito raciocínio, então não tenha pressa em responder. Dê pausa no vídeo, leia, releia. Vamos para a resposta. Correto. Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Ele estudou e trabalhou durante 3 dias. Dessa forma, 3 dias de estudos igual um dia 4 horas, outro dia 4 horas, outro dia 4 horas, igual a 12 horas. Então, 12 horas é igual a um dia. 3 dias de trabalho, a cada 3 dias de trabalho, o quê? Um dia. Conforme o caso em tela, ele então ganhou 2 dias. Esses dois incisos são muito importantes, deu uma atenção especial. Aqui eu coloquei esse esquema aqui para facilitar a sua compreensão. Aqui é como se fosse uma questão de raciocínio lógico. Mas óbvio que você tem que saber isso daqui, ó. É um dia a cada 12 horas e não a cada 24 horas. Aqui a banca pode fazer umas alterações aqui para induzir o candidato ao erro. Então, muita atenção. Nos termos da ALEP, julgue o item que se segue acerca do Instituto da Remissão. Empresa em regime semiaberto que trabalhe durante o dia em jornada de 6 horas diárias e estude em horário noturno pelo período de 4 horas, terá direito, a cada 3 dias de exercício conjunto dessas atividades, ao abatimento de 2 dias de pena. Então, eu fiz questão de pesquisar as questões e procurar colocá-las uma seguida da outra, que sejam semelhantes, por isso que eu coloquei em vermelho aqui. Então, a questão semelhante à anterior, para você ver como que é importante esse assunto. Vamos para a resposta. Aqui, novamente, é um assunto muito importante. Vamos ler, reler, reler, até você memorizar os pontos mais relevantes. Ó, um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Ele estudou e trabalhou durante 3 dias. Dessa forma, 3 dias de estudos, um dia 4 horas, outro dia 4 horas, outro dia 4 horas, igual a 12 horas. Então, um dia. 3 dias de trabalho, a cada 3 dias de trabalho, um dia. Conforme o caso em tela, ele ganhou 2 dias. Perceberam a semelhança nessa questão e na anterior? Ambas são do CESP e são bastante semelhantes. Apenas copiei e colei o comentário para ambas as questões. Ante o exposto, está bastante cristalina a importância que há em resolver inúmeras questões de provas da supracitada banca. Então, como vocês podem ver, colocando questões semelhantes, é até bom você ter uma noção do que é mais cobrado, o que é menos cobrado e como que esse assunto é cobrado de formas diferentes. Próximo. Acerca da execução penal, julgue o item seguinte. A prática de falta grave interrompe a contagem do lapso temporal para a comutação da pena por imperativo expresso na Lei de Execução Penal. Vamos para a resposta. Errado. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Ante o exposto, percebe-se a importância que há em estudar súmulas. Quando se trata de esfera penal, as súmulas do STJ corriqueiramente são mais cobradas. Todavia, estude súmulas do STF, súmulas vinculantes. Procure, dentro do possível, elevar seu nível de conhecimento. O monitoramento eletrônico destina-se a sentenciados que, em regime semiaberto, estejam em gozo do benefício de saídas temporárias,
ou que estejam cumprindo prisão domiciliar de acordo com as circunstâncias do caso submetido à apreciação do juízo da execução da pena. E aí, item certo ou errado? Leia com calma, sem pressa. Vamos para a resposta. Correto. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto, determinar a prisão domiciliar em relação à LEP. Memorize, tem dó. Ó, tem, dó. Juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica. Então, memoriza, ó. Juiz, fiscalização, monitoração eletrônica. Tem dó. Memoriza. Isso aqui é uma mnemônica. Juiz, fiscalização, monitoração eletrônica. Tem dó. Tem. Autorizar a saída temporária no regime semiaberto. Dó. Determinar a prisão domiciliar. Prisão domiciliar em relação à lei de execução penal. Não confundir com prisão domiciliar contida no Código de Processo Penal, artigos 317 e 318b. Então, vamos ficar por aqui, já tem 1 hora e 12 minutos de vídeo. Eu vou dar continuidade em breve e vou já corrigir aqui, colocar a numeração que eu esqueci de corrigir, tipo, colocar 201, 202 e... Então é isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Lembrando, terão questões também de outras leis, decretos, portarias aqui nessa maratona. Então, é isso aí, pessoal. No foco no cansaço, mas se imagine onde você sonha estar. Já escolhi com qual roupa você vai para a sua posse. Então é isso aí. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!